Livro de Jeremias, no capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Senhor, te peço a direção, ó Deus, da ministração da tua palavra. Ó Deus, que teu santo e poderoso Espírito venha nos revelar-nos. Revela-nos, Senhor, coisa que nós estamos para ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podem sentar, amados. Queridos, nós estamos aqui nesta noite para falar um pouco do chamado. Ou seja, o tema da mensagem desta noite tem por título: o chamado requer sacrifício. Sem sacrifício nós não vamos poder agradar a Deus. E o sacrifício ele começa aqui como o profeta Jeremias. Ele já traz à tona o próprio texto, muito bem dedicado a nações de hoje, ou povo de hoje. Quando a palavra do Senhor ele chama, a Bíblia diz que o chamado de Deus é profundo, é algo que vai além da minha ou da tua força. O chamado de Deus ele capacita, o chamado de Deus ele prepara, o chamado de Deus ele te leva a lugares altos. O chamado de Deus não tem barreira. O chamado de Deus ele vence muralhas, porque a palavra do Senhor diz que esta obra que Deus ele tem posto na minha e na tua mão é porque ele confia em mim e você. Ele chama agora a Jeremias e diz a Jeremias que ele contava com Jeremias para uma grande obra. Jeremias se sente pequeno, Jeremias se sente talvez uma pessoa até desprezível, Jeremias não se sentia capaz, Jeremias não se sentia altamente preparado para esta grande obra. Mas a Bíblia diz que eu e você não temos que nos preocupar com a grandeza daquilo que Deus ele precisa ou vai realizar sobre a minha e sobre a tua vida. Necessário é eu e você renunciar, porque eu e você, quando nós renunciamos, nós estamos dando ao Senhor o perfeito louvor, o sacrifício. Quando diz, lá versículo de número 4, o Senhor, ele veio através de Jeremias, ele chegou para Jeremias, ele falou para Jeremias, e Jeremias estava atento a tudo aquilo que o Senhor estava falando. Eu e você precisamos estar aptos a ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. E quando o profeta Jeremias ele chega aqui diante do Senhor, ele tenta se justificar. Ele tenta dizer: olha, Senhor, tu estás me chamando, mas eu não tenho capacidade. Olha, Senhor, nada mais é do que o que eu estou procurando fazer. É algo sobrenatural, é algo que move o coração de Deus, é algo que vem além da minha e da tua força. O que o Espírito de Deus está trazendo para mim e para você nesta noite é dizer para mim e para você que a capacidade que você precisa, Ele tem para te dar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite é que Ele conta com você para a grande obra, que o chamado
chamado de Deus na tua vida vai além das fronteiras, vai além do teu lar, vai além da tua família. Você não pode parar, estagnar, porque Deus tem algo muito maior para realizar na tua vida. Os milagres de Deus vai acontecer no tempo determinado na tua vida. O teu chamado ninguém pode impedir, porque é Deus que prepara, é Deus que te justifica, é Deus que te levanta. E nesta noite não pode ser diferente. Jeremias chegou para o Senhor dizendo: Senhor, eu não sei falar. Ei, pai, me dá desculpa, porque o Senhor não está querendo ouvir a tua desculpa, porque Ele te conhece, Ele te sonda mais além do que você pode imaginar. A Bíblia diz que Jeremias se sentiu pequeno. Jeremias não teve assim nenhum prazer nele mesmo, ou seja, a palavra de Deus, quando foi lançada a Jeremias, trouxe segurança. Mas nesta noite o Senhor te traz uma palavra de segurança para você levantar do seu lugar, para você se erguer de pé, para você dizer: certamente o Senhor, Ele conta comigo, e se Ele conta, Ele vai te aperfeiçoar. Se Ele te chamou, Ele vai te iluminar, Ele vai te guiar, Ele vai te engrandecer, Ele vai te levar a lugares que você ainda não pensou, ainda não chegou ao teu coração. Deus, Ele tem preparado algo sobrenatural para mim e para a tua vida. Agora, para isso necessário é você renunciar, porque o chamado requer sacrifício. O grande problema é que nós muitas vezes não estamos a fim ou com desejo de renunciar, de nos sacrificarmos, principalmente se for por obra. Quando nós chegamos diante do Senhor, quando nós falamos para o Senhor sempre tem uma palavra para mim e para você. A Bíblia diz: mesmo quando eu estou triste, mesmo quando eu estou abatido, mesmo quando eu estou desanimado, eu chego perante o altar de Deus, eu converso com Deus, e Deus tem uma palavra, mas não é uma palavra negativa. Deus sempre tem uma palavra positiva para mim e para você. Ele chegou e disse para Jeremias: não diga que você é uma criança, porque tudo quanto eu te mandar, tu dirás. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo: Jeremias, eu confio em você. Jeremias, eu acredito no teu potencial. Sabe por quê, querido? Porque o potencial que é em mim e você é dado por Deus. Aleluia. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu. A Bíblia diz lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ei, Deus te chamou para uma grande obra, e vai ser peso de glória sobre a minha e sobre a tua vida. Então levanta a sua cabeça, olha para o Senhor e continue a fazer aquilo que Deus determinou. Não se sinta incapaz, porque mesmo que você seja incapaz, o meu e o teu Deus é Ele quem capacita, como do Senhor próprio. Usando Paulo para os Filipenses, diz: aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Não é pelo seu mérito, não é pelo meu mérito, não. É o mérito é do Senhor, porque a Bíblia diz que a glória é dele, o poder é dele. Mas eu quero dizer para você que esse chamado tem peso excelente para mim e para você. A Bíblia diz, querido, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, outro profeta, outro homem de Deus, outro escolhido, que chegou para o Senhor querendo se justificar. E nós muitas vezes queremos nos justificar para o Senhor, como se o Senhor não nos conhecesse. A Bíblia diz que o salmista Davi, lá no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, por que muitas vezes nós damos desculpa? Olha o que aconteceu com Isaías. No capítulo de número 6 do livro de Isaías, no versículo 6, diz: mas um dos serafins voava para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, aleluia, que tirara do altar com o tenaz, e com ele tocou a minha boca, e disse: eis que tocou os meus lábios, e as tuas iniquidades foi tirada, e purificado o teu pecado. Veja que o Senhor lhe falou aqui. Se você for ler todo o capítulo 6, você vai ver o chamado exatamente de Isaías. Isaías se sentia um homem de lábios impuros e habitava no meio de pessoas também impuras. Mas o Senhor disse: olha, eu tenho remédio, eu tenho a solução, eu tenho algo a tratar com você, porque o chamado, ele requer exatamente sacrifício, e o sacrifício é exatamente ele querer mudar, e ele queria mudar. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega ali, os anjos voavam, pegou uma tenaz, tocou nos lábios dele,
purificou, meu irmão. Sabe por quê? Porque a chamada de Deus, você não pode se esconder dela. É verdade, aleluia. A Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. É a mesma coisa que o Senhor falou para Jeremias no texto: olha, Jeremias, desde a madre eu já te conhecia. E quando tu saísse, eu te santifiquei, eu te escolhi e te dei como profeta das nações. Então aí você precisa saber que o chamado de Deus sobre as nossas vidas vai além do nosso intelecto, vai além de um diploma, vai além do que as pessoas pensam de você, vai além do que você pode até mesmo sentir capaz ou não. Ei, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz e mais penetrante que o espada dos gumes na minha e na tua vida. Ela vai fazer diferença na tua vida, ela vai fazer diferença, porque o Senhor, Ele diz sobre esta palavra, Ele vela sobre esta palavra e vai cumprir no tempo determinado sobre a minha e sobre a tua vida, e milagre vai acontecer na tua vida, vai haver transformação e pessoas vão ser abençoadas através da tua vida, porque Deus te levou nesta noite, porque o Senhor está chamando. Aleluia. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Quando Jeremias ele chega diante do Senhor, o Senhor no capítulo 1, versículo 5, ele diz: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. Para quê, irmãos? Para uma grande obra. Aleluias. Deus tem preparado para mim e para você uma grande obra. E a obra que Deus preparou para você, quem vai fazer você não é ninguém. Porque o que é seu e ninguém toma. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que executa milagres na minha vida. Deus é aquele que realiza aquilo que eu e você não podemos realizar. É tão simples nós abrirmos os nossos lábios e dizermos: para Deus nada é impossível. Mas nós não acreditamos naquilo que nós muitas vezes profetizamos. Nós não acreditamos nos milagres. Nós até falamos, mas nós precisamos acreditar mais e mais nos milagres de Deus. Os milagres de Deus, eles estão incessantes na minha e na tua vida. O chamado de Deus, quando Deus chama, meu irmão, você pode estar onde estiver. Olha, Davi estava dentro lá da malhada, dentro dos matos, pastoreando. E sabe o que aconteceu? O Senhor mandou chamar. E quando o homem de Deus chega na casa do seu pai, ele não está presente, ele diz: olha, falta um dos teus filhos. Ele disse: falta um que está aí pastoreando as ovelhas. Então vai lá, manda chamar ele, porque nós não vamos sentar na mesa até que ele chegue. Sabe o que é isso? É chamar Deus na tua vida. E chamar Deus tem algo diferente. Aleluia. Você foi chamado. Aconteceu também com outro homem de Deus, Josué, no capítulo 1 e o versículo 7. O Senhor chega, chama Josué, diz a Josué: meu servo Moisés é morto. Agora tu vai pegar esse povo, vai passar o Jordão, tu vai dar continuidade ao trabalho de Moisés. E ele sentia, sabe o que, irmãos? Ele se sentia desprezível, ele não se sentia capaz de dar continuidade ao trabalho que Moisés estava fazendo. Mas não é o que eu quero, nem o que você quer, é o que o nosso Senhor determina que seja, porque assim como Ele determinou, vai acontecer na minha e na sua vida. Não tem como nesta realidade. E a Bíblia diz que o Senhor encoraja ele agora no versículo número 7 do capítulo 1 do livro de Josué. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te determinou. Dela não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas, por onde te conduzas, por onde quer que andares. Sabe o que o Senhor está dizendo para ele? Olha, tenha fé, tenha ânimo, vá fazendo a obra, que eu vou dando o necessário para cada dia. Dê continuidade, vá fazendo conforme aquilo que você aprendeu com meu servo Moisés. Não te desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Leva o povo dentro da palavra, vai aqui no povo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Glória! Glória a Deus! E o homem que aprendeu, Josué foi o sucessor de Moisés. E ele aprendeu muito com Moisés. Mas na hora da prática, ele tremeu na base. Se eu não vou conseguir, e muitas vezes somos nós,
temos o chamado e ficamos com medo de assumir o chamado de Deus. Não tenha medo do chamado, porque aquele que te chamou, ele é poderoso para cumprir na minha e na tua vida. Versículo 8, ele diz novamente: não te espante. Aliás, não te aparte do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu muitas vezes sou responsável por a minha caminhada não ser uma caminhada de sucesso. E quando isso acontece? Quando eu desobedeço, quando eu não cumpro o mandato do Senhor. Se o Senhor disser: olha, vá por aqui, pode ir, meu irmão, aconteça o que acontecer, pode ter leão no meio do caminho, pode ter muralha, pode ter fornalha, mas vá em frente, porque certamente o Senhor vai estar com você. Que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas cumpra atentamente aquilo que Deus lhe diz, porque ele se responsabiliza. E foi essa a palavra do Senhor para Moisés, foi essa a palavra do Senhor também para Jeremias, foi essa a palavra do Senhor para Josué. Tem de bom ano. E foi essa a palavra também para mim e para você nesta noite. E está sendo esta palavra que vai fazer, aleluia, coisas maravilhosas na minha e na tua vida. Amém. Não se sinta inferior, não se sinta pequeno. Você não é aquilo que você diz que você é, ou que dizem que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. E você é uma bênção de Deus, e eu creio piamente nisso. E quando nós chegamos ainda, aleluia, no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vemos um outro exemplo de um homem que foi chamado, mas não se sentia à altura do chamado de Deus. E eu preciso ter convicção do chamado de Deus na minha vida, porque todo chamado requer sacrifício. Quando nós chegamos aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, e ele diz: ah, Senhor meu, por que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha a contradição de um homem ou de uma mulher de Deus que muitas vezes coloca empecilho a fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor chama Gideão e diz para Gideão ir em frente, para Gideão que o Senhor ia estar com ele, e Gideão ele temeu o chamado do Senhor. Gideão se sentiu pequeno, Gideão queria se justificar para Deus, mas para Deus não tem justificativa, porque Deus me conhece, crente. Ele sabe muito bem o que eu posso e o que não posso, porque o que eu posso fazer eu tenho que fazer, mas aquilo que eu não posso fazer, Deus próprio ele pega e faz. Aleluia. Eu preciso crer nisso. E a Bíblia diz que quando o Senhor chamou Gideão, ele disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Não importa como você vai livrar, não importa como você vai fazer, importa que você seja obediente à palavra de Deus e faça conforme ele está determinando que você faça. Se ele disser vá, pode ir, porque ele vai estar com você. Foi essa a palavra dele para tirar o povo lá da casa de servidão. Ele disse: Moisés, vai lá e diz a Faraó para liberar meu povo. E ele, Moisés, chegou e disse: Senhor, eu vou chegar lá e dizer o quê? Quem foi que me tirou? Quem foi que mandou? Quem me mandou? Aí o Senhor disse: Moisés, diz lá a ele, diz lá a Faraó que eu sou o que sou, foi quem te enviou. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo, Moisés? Não é você não, meu filho, sou eu que vou lá e vou fazer a obra. E muitas vezes somos nós, tememos, nos acovardamos, queremos nos esconder, dar desculpa esfarrapada ao Senhor. Desculpa para Deus não serve, porque Ele conhece você além do que você pode pensar ou imaginar. Ele vai mais profundo. Versículo 16 do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 16 diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Ele estava perguntando ao Senhor como era que ele ia levar o povo de Israel, e o Senhor disse: olha, a arma é minha, a estratégia sou eu que dou, eu preparo tudo, você só tem que tomar posse e fazer o que eu estou lhe mandando. Para você que nesta noite tem chamado de Deus,
E até mesmo você que diz, eu não sei qual é a minha área, eu não sei qual é o meu chamado. Eu vou dizer para você, o seu chamado é fazer a vontade de Deus. Independente de lugar, de fronteiras, de raça, de cor, de classe social, Deus ele conta com você para uma grande obra. E a obra que Deus ele tem preparado para você fazer, você vai fazer. Ainda que você não queira, mas você vai fazer. Sabe por quê? Porque você não se domina. A Bíblia diz que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Logo nós somos do Senhor e tudo é dele e ele manda em tudo. Ele está tudo no controle das suas mãos. Aleluia. Jonas não queria fazer a vontade do Senhor, mas ele fez, porque o Senhor criou a situação, e ainda que ele não quisesse fazer, correu, mas ele foi parar onde o Senhor queria. Você não se domina. Se você é filho de Deus, você tem que ser obediente à palavra de Deus. E a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E eu gostaria de encerrar assim nesta noite, esta mensagem abençoadora para a tua alma. Não bote desculpa, porque o Senhor chega também aqui no capítulo que nós lemos a leitura de Jeremias, capítulo 1. Quando ele se justifica, o Senhor fala com ele, vai colocar as palavras nos seus lábios, e a todos quanto o Senhor mandar ele irá e falará. Ele não deveria temer. Quando nós chegamos no versículo 17, ele diz, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na presença deles. Sabe o que é isso, irmãos? O Senhor dizendo, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te dou a palavra, sou eu quem te conduzo, sou eu quem te livro. Então não temas diante dele. Isso é chamado, irmãos. Chamado requer sacrifício. Deus não preparou para você uma rede para você estar se balançando, não. Deus preparou uma rede para você lançar. Aleluia, porque foi essa palavra do Senhor com Pedro. Pedro, te farei agora pescadores de homem. Tem muitas pessoas que querem se balançar na rede, né? O dia todo, o tempo todo. Tem um tempo, a Eclesiastes tem que ter um tempo determinado para todo propósito de Deus. Tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de tomar aguinha gelada, tempo de tomar aguinha quente. Meu irmão, tem tempo para tudo. Então você só precisa estar na dispensação de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. E eu encerrando assim com Isaías 41, versículo 9, que diz, tu a quem também te justo fez a terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.